Cumprimento a todos com a graça de nosso Senhor Jesus. Eu acho que você, como crente e leitor da palavra de Deus, já se deparou com aquelas passagens bíblicas que exaltam e reafirmam a durabilidade da palavra de Deus ou da revelação do Senhor. Nós encontramos isso em vários lugares da Escritura, a garantia de que a palavra de Deus é eterna, ela suporta a cultura, ela suporta o tempo e ela permanecerá para sempre, pelo simples fato de ser ela a palavra de Deus, inerrante, suficiente, inspirada, infalível. E palavras como essas aqui de Jesus em Mateus 5 refletem muito bem este pensamento da Escritura, né? Que diz em Mateus 5 e o versículo 18, porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra, né? Então Jesus, em outras partes do Evangelho, dá esse tipo de garantia, que as suas palavras não passarão, que tudo o que ele diz se cumprirá dentro do cronograma de Deus. Agora, é muito interessante você se deparar com palavras como essas aqui de Ellen White, no livro Mensagens Escolhidas, volume 1. Então, na página 55, é porque tem duas numerações aqui. No PDF que eu tenho aqui, dá no fim da página 52, mas há uma numeração à margem, apontando ser aí a página 55, tá? Então, no fim aqui, no subtítulo Meus escritos falarão constantemente, Ellen White afirma o seguinte, depois de fazer algumas afirmações aí bem empolgantes a respeito do filho dela, né? Que diz que jamais se desviaria, enfim, alguma coisa nessa direção. Agora observe só o que Ellen White diz a respeito de seus próprios escritos. Então, vamos lá, abre aspas para Ellen White. Se você é um crente que crê na Escritura como única regra de fé e prática, como a revelação eterna de Deus, então fique aí sentado e escute essa, tá? Vamos lá. Ellen White, Mensagens Escolhidas, página 55, diz assim, abre aspas, abundante luz tem sido comunicada a nosso povo nesses últimos dias. Seja ou não poupada a minha vida, meus escritos falarão sem cessar, e a sua obra irá avante enquanto o tempo durar. Meus escritos são conservados em arquivo no escritório, e mesmo que não deva viver, essas palavras que me têm sido dadas pelo Senhor terão vida e ainda a falarão ao povo. Minhas forças, porém, ainda são poupadas e espero continuar a fazer muito trabalho útil. Fecha as aspas até aqui. Irmãos, essas são as palavras mais presunçosas que uma pessoa pode dizer a respeito daquilo que ela escreve, né? Então, primeiro que tudo que ela escreveu, ela atribui ao Senhor, né? A revelação, ao anjo, enfim, aos histerismos e às crises psicóticas que ela passou, se não alguma perturbação espiritual. Mas observe o que essa senhora disse a respeito de suas próprias palavras ou seus escritos. É simplesmente um abuso, é algo pecaminoso, é uma presunção. Então, eu lamento, porque nós encontramos aqui uma pessoa que acha que
os seus escritos terão a mesma durabilidade e o mesmo valor das Santas Escrituras, né? Das Santas Escrituras. Então, alguns às vezes tentam minimizar essas afirmações, pesando com outras, mas lamentavelmente essa tentativa ficará sempre com esse grande obstáculo, aquilo que é dito sobre os escritos de Ellen White a partir da crença de que ela era a mensageira, a profetisa usada e inspirada, e somente ela usada nesses últimos dias na igreja remanescente, tal nesse mesmo nível, né? Então alguns, não, nós cremos no espírito de profecia, manifestando em outros também, ou os dons. Bem, se alguém tiver escritos que durarão também dessa forma como ela destacou, então pode ser que haja alguma coerência, e aí não vai acabar os profetas, né? Agora, que é um abuso, que é um escândalo, no mínimo, essas palavras ditas aqui por Ellen White, de fato, são palavras desanimadoras para qualquer um que imagina que essa igreja, de fato, leva a sério somente as Escrituras. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine em Cristo Jesus.